Imagine carregar sobre os seus ombros o título de maior caçador vivo e, no momento mais crítico de sua vida, escolher ser o primeiro a entrar no campo de batalha. Esse é Isaac Netero, o presidente da Associação de Hunter x Hunter, um homem que, ao longo da série, se transformou não apenas em um personagem marcante, mas um símbolo vivo de liderança. Por trás desse velho mestre existe um código de conduta e de vida, um conjunto de valores e de atitudes que podem nos ensinar mais do que muitas aulas de moral. Netero não era apenas o presidente da Associação dos Hunters. Ele é o retrato de alguém que passou a vida inteira sendo movido por algo que ultrapassa qualquer ambição pessoal. Desde jovem, Netero dedicou-se ao treinamento de artes marciais com intensidade quase desumana, passando anos e anos meditando e repetindo golpes, não por dinheiro, poder ou fama, mas por busca de um significado. Essa postura se conecta profundamente com as ideias de Viktor Frankl, que escreveu Em Busca de um Sentido que o ser humano pode suportar qualquer sofrimento, desde que tenha um porquê. E o porquê de Netero foi o desafio constante de se superar e a busca pela maestria e a defesa de um mundo que ele acreditava valer a pena proteger. Para Netero, viver não é apenas existir ou sobreviver, mas é servir a algo que transcende o seu próprio ego. Essa visão é um eco de autores como Marco Aurélio e Epicteto, que defendiam a vida na afirmação que viver com virtude e trabalhar pelo bem comum é a verdadeira essência da existência. Mesmo conhecendo as falhas da associação e suas próprias limitações, Netero permaneceu como um guardião incansável, carregando o peso de decisões que poderiam determinar o destino de toda a humanidade. Ao encarar Meruem, Netero incorpora o arquétipo do guardião e do herói, que, como guardião, protege a humanidade contra a ameaça do caos, mas como herói serve de exemplo do que significa viver como um propósito. E assim deixando uma mensagem muito clara: uma vida sem algo maior pela qual lutar se torna vazia. Netero não virou o presidente da associação por acaso. Ele conquistou esse lugar sabendo o que significa liderar de verdade. E isto é evidenciado na guerra contra as formigas quimera, onde ele não se escondeu enquanto os outros lutavam. Ele foi o primeiro a encarar o perigo mais mortal, Meruem, o rei das formigas. Mas como um bom líder, ele não foi sozinho. Ele foi encarregado de seus companheiros, como Morel e Knolf, que mesmo sendo caçadores mais jovens, estavam na batalha, confiando na força e na coragem do presidente. Mas Netero sabia que a responsabilidade principal estava em seus ombros. Ele liderava através do exemplo, mostrando que nenhum posto ou título vale se você não estiver disposto a fazer o que é necessário, mesmo que isto custe a sua vida. A coragem dele inspirava os outros, mas não era só isso. Netero também entendia que um líder precisa conhecer seus aliados, apoiar suas forças e cobrir suas fraquezas. Com Morel e Knopf, por exemplo, ele trabalhou em equipe, cada um com sua habilidade para montar estratégias e enfrentar ameaças que pareciam impossíveis. Ele não era apenas um comandante distante, ele era o pilar de força e um porto seguro para aqueles que lutavam ao seu lado, sabendo quando avançar e quando recuar, sempre com o foco no bem maior, proteger a humanidade, mesmo que isso significasse se sacrificar. A história de Netero nos mostra que a sua liderança não é sobre controle ou poder, mas é sobre responsabilidade, coragem e cuidado com aqueles que confiam nele. É um peso que ele carregou até o último instante, e é isso o que torna uma figura tão respeitada e admirada por todos que cruzam seu caminho. Isaac Netero não se tornou o caçador mais forte por mera sorte. Sua força é fruto de uma vida inteira dedicada a um treinamento extremo, um compromisso que vai muito além da simples busca do poder. Netero se dedicou todos os dias a repetir o mesmo golpe, não uma nem duas, mas 10.000 vezes. Dezenas de milhares de socos, repetidos até que o seu corpo parecia que queria desistir. Este era um teste constante de sua resistência física, da sua força de vontade e da sua mente, mas mesmo assim, Netero nunca buscou atalhos ou resultados fáceis. Ele sabia que a verdadeira excelência nasce da soma de pequenos passos diários que se repetem até virar parte do seu ser. Essa ideia de progresso gradual tem um nome muito conhecido no Japão:
chamado Kaizen, que significa melhoria contínua. Netero é a personificação desse conceito. Mesmo quando seu corpo estava cansado, mesmo quando a exaustão ameaçava o dominar, ele seguia em frente, porque sabia que cada soco, cada repetição era uma pequena vitória em direção à sua perfeição. Mas por trás dessa rotina física intensa, existe um conceito filosófico ainda mais profundo, a ideia grega de arete. Para os antigos, arete não era apenas excelência ou técnica junto à força bruta, mas a busca pela melhor versão de si. O cultivo da virtude em todas as suas formas físicas, mental e moral. Viver uma vida com arete era viver com um propósito, buscando a plenitude do potencial humano. Netero viveu isso na prática. Seu treinamento não foi apenas para derrotar inimigos, mas foi para atingir sua excelência completa, sua arete. Ser o melhor em todos os aspectos, controlar seu corpo, sua mente e suas emoções, em busca pelo autodomínio. Essa busca pelo autodomínio era tão rigorosa que ele transcendia o simples esforço físico e alcançava o estado de flow, onde ele se perdia completamente na atividade, como se o tempo e a dor deixassem de existir. Nesse espaço, o corpo e a mente atuam em uma perfeita harmonia, e é ali que ele encontra sua força máxima. Mais do que um guerreiro, Netero se tornou um mestre de si mesmo. Ele sabia que qualquer fraqueza interna, medo, dúvida ou perda de controle poderia ser fatal. Por isso, seu treino também era espiritual, buscando equilíbrio e serenidade. Afinal, uma mente calma e focada é tão vital quanto um corpo firme. Essa dedicação implacável ao autodomínio permitiu que Netero enfrentasse inimigos muito maiores e mais poderosos, confiando não apenas na sua força, mas na precisão e no controle e na sua resistência inabalável. Ele não era só um homem forte, ele era a expressão viva de uma vida forjada pela disciplina. E no final, a lição que Netero deixa é simples e profunda: talento sem esforço é vazio. O verdadeiro poder nasce da constância, da paciência e da vontade inquebrável de superar a si mesmo todos os dias, repetição após repetição, até que a excelência se torne parte de sua alma. Quando Netero entra no Palácio das Formigas Quimera para enfrentar Meruem, ele sabia que não estava apenas entrando em uma batalha, ele estava assinando um pacto de sua própria morte. Aos mais de 100 anos, Netero já não tinha mais a mesma vitalidade da juventude, mas possuía algo que nem mesmo o inimigo mais forte podia subestimar: a experiência acumulada e uma força mental forjada em décadas de desafios. O ambiente ao qual se encontravam era sufocante, e o ar parecia mais pesado dentro daquele salão, como se a própria presença de Meruem distorcesse a atmosfera. O Rei das Formigas não transmitia ódio ou raiva, pelo contrário. Sua postura era calma, quase respeitosa, como quem reconhece no adversário um oponente digno, mas essa serenidade era ainda mais intimidadora, porque deixava claro que Meruem não precisava se exaltar para esmagar quem estivesse diante dele. Já Netero, por sua vez, não demonstrava medo. Ele era ingênuo, sabia que as chances de vitória eram mínimas, mas também sabia que aquela luta não era sobre probabilidades, e sim sobre propósito. Ele não estava ali para simplesmente derrotar Meruem, mas para impedir que aquele ser, cuja força e intelecto superavam qualquer humano, tomasse para si o controle absoluto do mundo. Era uma questão de proteger algo maior, a liberdade da humanidade. Antes do primeiro golpe, havia algo no olhar de Netero que dizia muito. Ele já tinha aceitado seu destino, e isso é algo que poucos conseguem fazer. Na filosofia estoica, há um conceito chamado de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Para os estoicos, essa lembrança não é um motivo de tristeza, mas de coragem. É a consciência de que, quando a morte é inevitável, o medo dela perde o sentido. Netero, naquele momento, encarnava perfeitamente esse pensamento. Ele sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas que podia dar significado a ela no instante final. Assim, a batalha começou, e o som das explosões de aura ecoavam. Netero invocou seu lendário Hyakushiki Kannon, um reflexo direto de toda a sua vida de treino e de autodomínio. Cada golpe que descia era rápido,
preciso e carregado de décadas de disciplina, mas Meruem, com seus reflexos de inteligência sobre-humanas, lia e adaptava-se aos ataques como se estivesse resolvendo um simples quebra-cabeça. Meruem, em meio aos golpes, tentava compreender a natureza humana, buscando entender por que alguém tão frágil se colocaria contra ele com tamanha determinação. Netero, por sua vez, estava testando o rei, sondando sua força, medindo seu caráter, e ao mesmo tempo ganhando tempo para a única carta que mantinha escondida. Com o passar do tempo, as evidências ficam claras. Netero não conseguiria derrotar Meruem na luta direta. Ele já sabia disso antes mesmo de começar, e a verdadeira arma de Netero não estava em seus punhos, mas no último recurso que havia preparado, um plano que só seria ativado caso ele chegasse ao ponto de sacrificar tudo. O silêncio após os últimos golpes de Netero era quase sepulcral. A poeira, suspensa no ar, parecia pesar mais que qualquer palavra. Meruem, praticamente intacto, olhava para Netero, não com desprezo, mas com algo próximo de respeito. Pela primeira vez em sua curta existência, o rei parecia perceber que a força física não era o único tipo de poder que importava. Foi então que a luta assumiu um tom completamente diferente. Meruem não buscava mais apenas se defender, ele queria compreender, questionava não com a arrogância de quem se vê invencível, mas com a curiosidade de quem está diante de um mistério. Por que até a morte? Por que sacrificar tudo quando a derrota é inevitável? Essas perguntas ecoavam como lágrimas no ar, mas Netero permanecia em silêncio. O olhar dele dizia mais que 1000 palavras, porque existem coisas mais importantes que a própria vida. E aqui entra um conceito central da filosofia existencialista: a noção de que o valor de uma vida não está em sua duração ou em seu conforto, mas no significado que se constrói a partir das escolhas. Sartre dizia que nós somos condenados à liberdade e que justamente no ato de decidir, mesmo diante do absurdo, é que afirmamos nossa existência. Netero ali estava tomando sua decisão final. O velho presidente sorriu e o gatilho de sua arma secreta se ativou. Meruem, percebendo o perigo, tentou fugir, mas já era tarde. Netero, sem hesitar, impedindo qualquer chance de ser curado, explodiu-se junto a uma bomba. O gesto não era apenas um ato de sacrifício, era a transformação do próprio corpo em arma. O chão tremeu, um som abafado começou a crescer, vindo das profundezas do corpo do velho caçador. Era o despertar da Poor Man Rose, uma bomba biológica tão letal que não se preocupava com quem estava por perto, feita apenas para matar, custe o que custar. A explosão não foi apenas uma luz e calor, foi a manifestação física de uma decisão absoluta. Netero desapareceu no clarão, e junto dele, o Meruem foi envolto pela destruição, incapaz de impedir o impacto total. E aqui está o ponto filosófico mais cortante dessa cena. Na ética kantiana, existe uma noção de agir de acordo com um imperativo categórico, um dever moral que não se baseia em conveniência, vantagem ou cálculo de resultados, mas sim naquilo que é certo em si mesmo. Para Kant, o valor moral de uma ação não está no sucesso ou na utilidade que ele gera, mas na pureza da intenção por trás dela. Netero encarou essa ideia até as últimas consequências. Ele não se sacrificou porque havia esperança de sair vivo. Pelo contrário, ele agiu ciente de que o gesto poderia ser em vão e que o inimigo talvez sobrevivesse. Ainda assim, ele fez. Esse é o ponto onde o heroísmo de Netero se afasta do pragmatismo e se aproxima do que os filósofos chamariam de ética do absoluto. A crença de que certos atos precisam ser realizados simplesmente porque eles preservam algo essencial, mesmo que isso custe tudo. O que ele defendia não era apenas a sobrevivência da humanidade, mas a afirmação do que o espírito humano não se curva, mesmo diante do inevitável. É como se ele dissesse, mesmo sem expressar palavras: não importa quão poderoso você seja, Meruem, há algo que você não pode tomar de nós: a capacidade de escolher morrer em nossos próprios termos. Após o embate final, quando a poeira baixa e o silêncio toma conta do cenário, a presença física de Netero já não está mais ali. Porém, é nesse ponto que o verdadeiro impacto da sua existência se revela. Não no golpe final, mas no rastro invisível que ele deixou nas pessoas e no mundo. O legado de Netero não estava apenas nas batalhas que venceu, mas nas sementes que plantou.
no coração daqueles que cruzaram seu caminho, Gon, Killua, Morel, entre outros, todos de maneiras diferentes, carregam fragmentos do que aprenderam com ele. Seja a coragem de enfrentar o impossível, a disciplina de se superar constantemente, ou a noção de que o valor de uma vida não se mede pelo seu tamanho, mas pela intensidade com que ela é vivida. Mas há uma camada mais profunda aqui. O legado de Netero nos lembra de uma ideia presente na filosofia estoica. Não podemos controlar quanto tempo teremos, nem os resultados finais de nossas ações, mas podemos decidir como vamos viver e lutar enquanto estivermos aqui. O verdadeiro poder, nesse sentido, não está na força física ou no talento bruto, mas na habilidade de manter nossos princípios, mesmo quando tudo desmorona. E é aí que entra a sua última lição. Aceitar a morte em paz não é desistir, mas é reconhecer que cada instante já foi vivido com um propósito. Netero partiu sem arrependimentos, como um homem que a cada instante jogou todas as cartas, explorou todos os seus limites e deixou o mundo um pouco mais forte do que encontrou. Seu sorriso final não foi de derrota, mas de satisfação, a serenidade de quem sabe que cumpriu seu papel até o último suspiro. E talvez o maior presente que Netero tenha deixado seja a lembrança de que o espírito humano é feito para se desafiar, que a vida perde seu brilho quando deixamos de testar nossos próprios limites, que enfrentar inimigos maiores do que nós, sejam eles monstros, tragédias ou medos internos, é o que nos mantém vivo por dentro. No fim, Netero não foi apenas um mestre, nem apenas um guerreiro. Ele foi um ponto de luz em meio à escuridão, e com toda a luz, continua brilhando mesmo depois de ter partido. Isaac Netero não é só um personagem de anime, ele é o reflexo de um arquétipo antigo, mestre que vive intensamente, treina incansavelmente e enfrenta a morte sem medo. Sua vida é um lembrete de que o tempo é curto demais para ser expressado e longo bastante para ser vivido com um propósito. E no fim, talvez a pergunta não seja vamos vencer, mas vamos lutar do jeito certo? Netero lutou, e de um jeito ou de outro, ele venceu.